estamos de volta e agora vamos falar de cinema, fotografia com o professor Gustavo Pinheiro. Tudo bom, professor? Tudo bem, sim. Você é do Colégio Medianeira? Isso mesmo. Posso chamar de você, né? Ah, claro, sem problema. Qual trabalho você desempenha, professor? Então, eu de fato leciono fotografia nas oficinas de cinema e fotografia lá no Medianeira. São oficinas permanentes, né? Então a gente oferece isso como um serviço, um produto a mais para os alunos. E eu também trabalho no laboratório audiovisual, que é um espaço no colégio, uma sala, tem equipamentos de luz, de som e de fotografia. Eles estão disponíveis, claro, para as oficinas, mas também para a comunidade acadêmica em geral lá. Os alunos, os professores também utilizam o laboratório. Bacana mesmo. Bacana mesmo. De que maneira as técnicas audiovisuais podem ajudar no desenvolvimento das crianças? Olha, eu acho que uma ajuda que elas podem prestar de pronto é desenvolver uma expectação mais crítica, porque a gente tem uma alfabetização audiovisual espontânea, né? A gente cresceu assistindo televisão, as telas hoje em dia estão hoje em dia, né? Tudo né? com celular, tablet, tudo também, né? A gente de fato, a gente está cercado por informações audiovisuais, né? Mas a nossa expectação ela é pouco crítica, a gente tende a refletir pouco sobre o que a gente vê, a discernir pouco também sobre a natureza do conteúdo, quem é que está enunciando aquela mensagem. Então, eu acho que o trabalho com cinema, com fotografia, com audiovisual, lá, não só nas oficinas, mas dentro da sala de aula, na educação, ele pode preparar para um certo tipo de cidadania, de situação na sociedade mais crítica, de uma recepção mais ativa das pessoas em relação ao audiovisual. Acho que para as crianças isso já é um ganho, assim, né? Qual que é a sua visão sobre o cinema local hoje? Olha, a gente teve, a partir do ano de 2005, a gente teve uma expansão na produção local, com a criação da Escola de Cinema e de um polo de produção cinematográfico. Foi um projeto, na verdade um projeto de governo. Foram criadas 3 iniciativas principais, uma escola de cinema, isso que deveria ser um polo de produção cinematográfica, e um festival de cinema. Dessas 3 iniciativas, a única que vingou, infelizmente, foi a da escola de cinema. Claro, as pessoas vieram de fora fazer o curso aqui, pessoas daqui também, enfim, ingressaram na atividade através da escola, que é o meu caso. E então a gente teve um certo ganho na produção. Enfim, por que essas outras 2 não vingaram? Olha, eu acho que porque elas foram tratadas muito como um plano de gestão. Elas estiveram muito atreladas, foram criadas de forma um pouco personalista demais, talvez. Entendi. Então, que pena. Conforme mudaram os governos e tudo, essas outras iniciativas não vingaram. A ideia do polo de produção, por exemplo, foi criada, foi concebida junto com a escola. Então era uma estrutura que deveria servir à escola de cinema. Mas logo no começo do projeto existia, por exemplo, a previsão da construção de 6 estúdios. Foi construído apenas um com o orçamento previsto. Então, hoje em dia, ele mal atende às demandas do próprio curso. Entendi. Então assim, a gente teve um momento bom. Claro, a gente mantém aí uma quantidade significativa de egressos do curso de cinema. Então, isso aquece a produção local. A publicidade gera bastante demanda, né? O que não é cinema. Mas, claro, a gente tem ex-alunos que produzem aqui. A gente vai ter, logo começa na semana que vem, o Festival Olhar de Cinema, que é uma produção oriunda de egressos do curso de Cinema e Vídeo, da FAP. Então, eu avalio a produção local assim, sob essa perspectiva. Acho que ela teve um crescimento grande a partir de 2005, mas ela precisa de mais incentivos para se manter. E, em geral, os incentivos estatais e municipais para a produção cinematográfica são pífios. Se me permite falar, são muito pequenos mesmo, em comparação com outros estados, em termos de volume de recursos mesmo. Enfim, o Paraná é bastante carente nesse sentido. A gente tem muita coisa feita com recursos próprios, na raça, como a gente diz. É verdade, né? Como você começou nessa área de audiovisual? Olha, eu nunca fui propriamente um cinéfilo. Claro, eu sempre gostei muito de filmes, sempre assisti desde criança filmes, enfim, ganhei minha autonomia de ir ali na locadora, de gravar coisas da televisão desde muito novo. A minha formação minha primeira formação é em Direito, foi o primeiro curso que eu fiz, foi. Eu, enfim, fiz o curso de Direito e tal, eu advogo também, mas é uma atividade secundária para mim. E, enfim, eu me
me interessei, na verdade, a minha ideia de cursar Direito primeiro era por uma facilidade de expressão, de articulação na escrita, e isso me levou a pensar que eu talvez tivesse algum jeito para a coisa, né? Mas durante o curso de Direito mesmo, eu fui me aproximando da ideia do teatro. Sabe que eu também fiz Direito? É mesmo? Eu acho uma coisa estranha. Muita gente que é artista, que eu conheço hoje, que lida com artes, fez Direito. Eu acho tão estranho, assim, eu falo que você fez Direito e trabalha com artes hoje. Muita gente. Sim, a gente pode citar. Inclusive, em Curitiba tem exemplos célebres do próprio Leminski, né? Um cara que cursou Direito também. Estranho. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, com uma certa facilidade de expressão. O direito está muito relacionado, né, com a fala, ele é um discurso a respeito... Né, na verdade, é uma representação, né, até, né? De fato, é uma representação também, tem essas características, né? Verdade. E, enfim, a minha monografia no curso de Direito foi sobre Direito e Literatura, então já muito próximo da questão da narrativa. Quando eu estava terminando o curso, eu tinha já colegas que saíram do curso de Direito e foram fazer cinema. Então, no último ano de Direito, eu prestei o vestibular para esse curso de cinema da FAP, que tinha, na época, 3 anos de funcionamento, e passei, e aí fui fazer cinema, e acho que daí, sim, tive a experiência de cursar uma faculdade de pleno, assim, gostando muito do assunto e realmente envolvido, e foi muito bom. E hoje em dia é a minha atividade principal, é com o cinema e com o audiovisual. Com Direito? Ficou para trás? Eu advogo, mas residualmente, assim. Advogo residualmente? Com o tempo que sobra, digamos, Entendi. né? Porque o acompanhamento processual não é uma coisa que demanda, muitas vezes, a dedicação diária, Entendi. né? Mas é isso. Interessante. Assim. Quais as principais características você nota como mudança nos alunos com esse ambiente? Olha, eu acho que tem um certo choque mesmo de tratar o audiovisual como uma forma, como uma expressão não corriqueira. Porque a gente falava há pouco dessa coisa de uma certa difusão das telas, do audiovisual, essa certa onipresença que ele ganhou, né? Então, de repente, a gente ali nas oficinas e nas aulas em que a gente tem a oportunidade de fazer isso, a gente para assistir. Mesmo o vídeo mais banal. Então, mesmo um vídeo compartilhado por uma família durante a entrega de presentes do amigo secreto, a gente para ver isso e pensa, olha, onde que esse vídeo está? Que plataforma que ele tem? Ele está postado no YouTube? Por quê? Por quem? Como que ele foi filmado? A pessoa que filma, como que interage? Vocês analisam? A gente analisa esses elementos que são elementos de linguagem, né? Então, acho que tem um certo choque para eles, por exemplo... na faixa etária de uma turma com a qual eu trabalho, fotografia especificamente, eles têm entre 9 e 12 anos. Eles são espectadores assíduos de um programa, na verdade, de um tipo de produção de conteúdo no YouTube, que são vídeos sobre jogos online. Então, os vídeos têm uma produção mínima. O jogador jogando, então ele filma a tela ou registra através de um software o que está acontecendo na tela durante o jogo e vai narrando coisas, comentando o jogo, às vezes conversando em suportes para chat que o próprio jogo dispõe, né? E eles assistem isso assim constantemente, eles são capazes de assistir meia hora, 1 hora disso, que para a gente é um conteúdo... Quer dizer, que não desperta muito interesse e até bastante enfadonho, porque é o personagem se movimentando ali pelo jogo com aquela narração. Quando a gente se propõe a analisar isso do ponto de vista de linguagem, começa a emergir essas questões para eles, entende? Mas quem que é o produtor desse conteúdo? Ele é um jogador como você? Vocês fazem eles raciocinarem de uma forma a respeito diferente. disso. Então, é muito bacana perceber isso. Eu acho que a formação dessa expectação crítica é um ganho, é uma diferença que a gente percebe. Com toda certeza. Eu conversei esses dias com um fotógrafo que ele disse que... ele se diz dando a luz literalmente quando está em ação. Para você, o que é a fotografia? Que pergunta. Olha, para mim a fotografia é um ato de resistência do ser humano contra a transitoriedade e de tudo. Porque as coisas têm esse caráter transitório, passageiro, fugaz, né? Elementarmente, mesmo o mais permanente dos materiais, o chumbo, ou o que quer que você me mencione, assim, de coisas que são muito consistentes e com aspecto quase de eternidade, elas não são. Elas têm uma existência transitória, temporária. E a fotografia é uma tentativa, é um gesto humano, eu fico com a impressão, contra isso, alguma coisa? De tentar reter a passagem do tempo. Nossa, que é verdade, bonito isso. Eu acho também. Mas é verdade. Eu acho que é uma visão
assumidamente romântica, mas eu gosto dessa ideia. As oficinas são direcionadas para quem? Olha, são para os alunos, né, da escola. Eles, a partir da educação infantil, os alunos já podem se inscrever até o ensino médio. Ali, entre o segundo e o terceiro ano, a procura acaba sendo baixa, porque os alunos estão envolvidos com a questão do vestibular e tudo. Acho que a grade curricular convencional está pesando mais nesse momento. Mas é para a comunidade de alunos mesmo, e, enfim, são abertas. Elas têm um custo, mas, enfim, acho que a procura se dá a partir ali do ensino fundamental, né, da educação infantil até o ensino médio. Vai ter eventos com os trabalhos dos alunos? Tem eventos. Na Feira de Linguagens no Medianeira, que acontece em novembro, a gente exibe a produção deles. Entendi. Né? Então tem lá. A fotografia e o cinema se complementaram por conta da história de ambas ao longo do tempo. Em que fase você considera estar a fotografia e o cinema? Atualmente? Olha, o cinema... ele está numa fase, falando do cinema especificamente, ele sofreu uma redução do seu espaço na sociedade muito grande, se a gente comparar, por exemplo, um período de 4 a 5 décadas atrás, né? Houve um tempo em que toda cidade, por menor que fosse, tinha um cinema, e o cinema era uma atividade social importante. As pessoas iam pelo menos uma vez por semana ao cinema, sempre, as famílias iam ao cinema. E elas se arrumavam, né? Era um evento, era, né? Era um evento, de fato. E o cinema estava na vida social da cidade de uma forma geral. O cinema, nesse período, primeira coisa, ele sai da rua, ele vai para dentro do shopping, então ele fica dentro desse outro espaço, que é um espaço de consumo, que é um espaço com uma certa restrição de classe também, né? A gente sabe que existe essa característica no shopping center. Então o cinema, primeiro ele vai para aí, depois ele passa a ser uma atividade muito mais privada, menos pública, né? Menos comum. A expectação cinematográfica, a expectação fílmica, ela passa a ser predominantemente individual. As pessoas assistem muito filme em casa e deixam de ter essa experiência de compartilhar o filme com pessoas que eu não conheço. É verdade. É incrível quando você vai na sala de cinema. Eu gosto muito de ir em sessões cheias, porque você tem essa resposta do filme ali, um certo clima da sala, se as pessoas riem, se não riem, os sustos, de fato. Então eu acho que o cinema vai vivendo esse desafio, ele incrivelmente consegue se manter, cria novidades, tem o cinema 3D, ele vai criando, parece que atrativos para se manter, mas a gente percebe, quando você me pergunta pela fase atual do cinema, me parece uma fase de declínio e de substituição por um outro tipo, talvez, de narrativa, de comunicação fílmica. Porque hoje em dia também as pessoas preferem mais ficar em casa também, né? Me parece, assim, né? Hoje, com essas facilidades que você tem de alugar o filme na própria TV, pipoquinha em casa, cobertinha, ficar em casa, né? E o medo de sair nas ruas também, que ajuda, né? Você tem medo de estar nas ruas. Então, você acaba ficando em casa, vendo o filme que você quer, alugando, assistindo na hora que você quer, mais barato, sei lá, né? Realmente. E é algo, eu acho que é importante que se compreendesse acho que deveria ser uma política pública de batalhar contra essa tendência de individualização e contenção desses espaços. A gente está cada vez mais sozinhos, né? Então, não só por conta do individualismo, mas, por exemplo, quando você fala da questão da segurança, é uma reação em cadeia, como uma bola de neve. Se a rua parece perigosa e as pessoas estão menos na rua, ela de fato vai ficando mais deserta e mais perigosa, né? Então, eu concordo com você, existe mesmo essa tendência, mas é preciso a gente batalhar contra isso, não só num campo individual mesmo, sabe, não ter essa postura, ir ao cinema, convidar, inclusive reunir as pessoas para assistir filmes. Sai todo mundo junto, né? Sai todo mundo junto, como também do ponto de vista político mesmo, cobrar e participar, tentar participar dos fóruns que podem promover esse tipo de mudança e uma reversão dessas tendências. Eu acho que é bastante importante e eu tenho uma certa esperança no cinema nesse sentido, porque ele ainda é uma atividade muito aglutinadora, né? E com relação à fotografia? Bom, e com relação à fotografia, eu acho que o cenário atual, para mim, curiosamente, parece até que eu estou falando algo que é o contrário do cinema, porque a fotografia tem uma explosão. Exatamente, né? o que eu penso também. A fotografia, sei lá, esses dispositivos como o Instagram, né, enfim, talvez não devesse chamar de suporte, né? As selfies, né? As selfies, enfim, a fotografia, de repente,
Claro, ela se banaliza também, né? Sim. As pessoas, mas... Lembra quando existia os lambi-lambi, né? Que era aquela coisa, aqueles fotógrafos que iam... Que todo mundo se arrumava para tirar uma foto, né? Todo mundo se produzia para tirar foto. Eu tenho várias fotos de geração, da minha família lá atrás, que era todo mundo de terno, chapéu, bengala para tirar as fotos, né? Hoje em dia... as fotos eram um patrimônio, né? E hoje em dia essa coisa ficou muito corriqueira mesmo. E de fato, parece que tem um certo eco com a coisa da individualização. A selfie... Talvez seja um exemplo um pouco bobo, mas não, acho que enquanto exemplo, porque eu acho que a ideia de individualização, ela é mais do que isso, por isso que eu digo que é um exemplo bobo, mas ela é muito imediatamente a coisa, né? É você fotografando a si mesmo, né? É curioso isso, é uma predominância dos retratos, né? A fotografia, hoje em dia, existe uma tendência, o retrato talvez seja o grande gênero fotográfico do momento, é o retrato, de si ou do outro, né? Que é uma coisa curiosíssima. Sobre essa coisa da foto de família, eu tive uma experiência bastante interessante, recente, assim, boa parte da minha família mora em Brasília. E eles estiveram visitando a gente aqui, meus pais moram aqui em Curitiba. E eu fotografo com negativo. Não só, eu tenho uma câmera digital também, mas eu fotografo com negativo. Inclusive nas oficinas de cinema a gente tem, em fotografia, a gente tem a oportunidade de fotografar com negativo com eles. Legal. Sim, levo para revelar e tudo, eles veem e o resultado é muito interessante. Mas o fato é que eu coloquei lá a câmera de negativo, ela tem um timer analógico, assim, então você põe o timer, que também é o anti-selfie, né, que é você colocar a câmera um tempo, toda câmera digital tem sempre, as pessoas usam um pouco, né, coloca um tempo ali, então a câmera fica preparando para bater. Eu coloquei esse timer analógico, ele faz um barulhinho, acorda, assim, e aí todo mundo foi ali, tinha, acho que, não sei, umas 10 pessoas talvez na fotografia, e acho que muitas pessoas não estavam acreditando muito que aquilo fosse funcionar, porque a máquina é muito antiga, ela tem um aspecto desatualizado e aquele barulho. Então, mas uma hora acontece o disparo ali e tal, beleza. Então passou ali umas 2 semanas, eu pude revelar o negativo, então tirei outras fotos, né? Também tem que completar um filme para ir lá e revelar, e saiu a foto, e a expressão das pessoas na foto é maravilhosa, porque tem um certo riso de achar a situação um pouco engraçada, um certo espanto e principalmente uma expectativa contida. Tá todo mundo atento à lente porque está esperando. Que horas que vai acontecer o disparo, né? Vai acontecer o disparo, né? Pois é, e aconteceu e é uma foto super bonita, todo mundo gostou, todo mundo tá bem na foto. Engraçado isso. Uma discussão que ronda o assunto fotografia e cinema é a questão da superficialidade. O que você acha sobre isso? Eu acho que essa explosão, a ideia de banalização mesmo da fotografia tem um pouco esse efeito, né? A gente deixa de refletir a respeito das imagens. É curioso, porque as pessoas... Hoje em dia, essa explosão de que a gente fala, a multiplicação mesmo da atividade de fotografar, ela é acompanhada também da possibilidade de que você compartilhe esse momento, né? momento, e assim, em grande quantidade. É curioso, por exemplo, eu pedalo, ando muito de bicicleta e ando com grupos de ciclismo. E aí, assim, algumas pessoas que pedalam comigo, às vezes, publicam do pedal que a gente faz, tal, a pessoa publica 300 fotos. Quando você está vendo essa série de fotos, a partir da foto número 40, você realmente não está podendo refletir muito mais sobre... Você já parou de ver, né? Parou de ver, você começa a entrar numa espécie de abstração. Claro que é interessante, tem o seu valor, inclusive como amostra brutal da coisa, assim, sabe? Tá tudo ali, todos os momentos, coisas boas... Pé para cima, pé para baixo, pé caído. Mas eu acho que a ideia de superficialização venha talvez da impossibilidade ou do não estímulo à atenção sobre a fotografia. Não só sobre o ato de fotografar, mas também sobre o olhar, né, para a fotografia. Eu acho que é daí talvez que a gente perca a dimensão de profundidade da coisa, né? E veja, eu até estou falando isso assim, mas eu não faço uma crítica à quantidade de fotografias em si. Eu acho que é ótimo, na verdade. Inclusive, esse volume todo tem em si um significado também. Eu poderia, por exemplo, fazer um painel com essas 300 fotos e ter uma amostra muito legal, muito legal desse evento, desse momento ali. Mas eu acho que a perda da atenção mesmo sobre o momento em que se fotografa e sobre o olhar sobre a fotografia, eu acho que tende quando a gente fala de superficialidade, a gente está falando de não profundidade, né? Entendi. Daí tende a impedir a capacidade de você se relacionar com aquilo em profundidade. Como educador, quais os caminhos seriam os ideais para tornar a educação mais valorizada? Olha,
É curioso isso, porque eu percebo que a figura do professor mesmo, a ideia do educador, do professor, ela também existe um grande desafio contemporâneo sobre ela. Acho que isso está relacionado com muitas coisas, mas uma delas é o fato de que o professor ele deixou de ser o portador da informação, da notícia, do dado. Ele não é mais o portador das informações das coisas, ele pode ser um apontador de caminhos, alguém que sugere questões, mas, sei lá, a internet, os meios digitais, são talvez os portadores da informação na contemporaneidade. Então, entender esse deslocamento do papel, eu acho que é muito importante. Para o aluno, claro, mas para o professor também. Perceber que agora ele é talvez mais um propositor de dúvidas e um indicador de caminhos do que alguém que vai chegar dizendo coisas novas. É muito difícil chegar dizendo coisas novas hoje para os alunos. O que é novo, né? Quando você vai contar, todo mundo já sabe, Todo mundo já sabe. O que impressiona? Então, eu acho que o olhar, a abordagem é que pode ser um diferencial e é o que pode tornar, devolver significado para a figura do professor. Do ponto de vista do aluno, eu tenho até uma ideia curiosa, que é que parece que a gente tem que ter, de certa forma, como aluno também, que a gente segue sendo aluno a vida toda, né? Não só às vezes no sentido estrito, mas das pessoas que nos inspiram, que nos ensinam coisas. A gente tem que ter uma certa compaixão também pelos nossos professores, né? Pelos nossos mestres. Acho que entender as dificuldades e entender esse deslocamento que a figura do professor sofreu, eu acho que é importante. Eu acho que tem esse desafio, né, na educação contemporânea de rediscutir o papel do professor e o lugar dele e entender que é importante sim, e que o professor fala de um lugar cuja função principal é propor questionamento, propor discussão de certezas, de coisas que eventualmente estejam consolidadas, do caminho mais fácil da informação, porque a coisa quando a gente diz a internet é portadora da informação, por outro lado, a informação lá está tendo caminhos que são próprios dela e que se organizam muitas vezes por razões mercadológicas, financeiras, né? Os primeiros links que são resultado de uma busca do Google não são os links necessariamente mais relevantes sobre aquilo. Podem ser links pagos, podem ser, enfim. É verdade. Então, eu acho que essa compreensão de um novo papel para o professor, como alguém que incita a discussão, que provoca um questionamento de certezas, de conceitos consolidados, eu acho que é uma coisa importante. Qual recado você deixaria para as pessoas? Em geral, não sei, que as pessoas estejam atentas ao presente, que as pessoas... Sei, curioso isso, né? Falando da fotografia e do cinema também, que as pessoas percebam esse papel que isso pode ter de revelar, de ampliar para a gente, inclusive talvez até num sentido estrito, o significativo do presente mesmo, né? A importância do agora, daquilo que... Você indicaria algum filme, Gustavo? Indicaria algum filme? Olha, eu vou sair, digamos, pela tangente, indicando que as pessoas vejam Então, eu vou indicar um filme sim. O filme é um filme chamado Meu Tio, do Jacques Tati, que vai passar na programação do Olhar de Cinema, que começa na semana que vem. Esse festival maravilhoso, a programação é super extensa, mas ela está bastante reunida num lugar, que é ali o Shopping Cristal, o cinema do Itaú. Legal. Isso. E eu não sei ainda os horários em que vai passar o Meu Tio. Eu sei que vão ser 2 sessões, então as pessoas têm dupla chance de assistir esse filme do Jacques Tati, que é um filme maravilhoso, que discute, por incrível que pareça, apesar de décadas aí, né, passadas desde a produção do filme, ele discute muitas questões que são super atuais. Eu sugiro esse filme para qualquer pessoa, acho um filme muito bonito. Gustavo, super obrigado por você ter vindo até aqui. As portas estão abertas para você voltar, a casa é sua, volte mais vezes. Muito obrigado a você.